boa tarde a todos, a todas. É uma alegria imensa estar aqui nessa tarde de hoje, compartilhando com vocês um pouco dos nossos estudos, do nosso aprendizado, da nossa experiência também, lá do Boa Nova, né, que a gente carinhosamente chama. Então, a gente traz o fraterno abraço, né, da cidade de Santa Maria, especialmente do nossa casa espírita lá. E agradecendo a todos os trabalhadores aqui da casa, né? Eu dirijo meu especial agradecimento à Mariana, que eu tive a oportunidade de conviver lá, né? Nós recebemos ela, o esposo, enfim, lá no Boa Nova. Então eu te agradeço, né? E transmito a todos os trabalhadores que também, enfim, me acolheram aqui para a gente estar compartilhando essa tarde de estudos. E o desafio foi me dado, né, Mari? De abordar esse tema da porta estreita. E ele é um tema, né, muito curioso, porque ele vem na sequência do que foi abordado na quinta-feira, que são as bodas de festim, que está lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. E a porta estreita, na verdade, ela é um convite, né, que de alguma maneira ela, apesar de no Evangelho estar sucedendo, é quase um convite que antecede as bodas, né, de festim. Então, quem serão os convidados, né, e quem de fato participará do grande festejo, né, do grande momento de confraternização com Deus? E vem o alerta, né, de que para a gente poder compartilhar deste banquete espiritual junto a Deus, é preciso que possamos nos colocar a serviço de Deus. E ao nos colocar a serviço de Deus, nós precisamos nos movimentar para isso, né? Nós precisamos sair da inércia, nós precisamos nos colocar na esteira, né, na estrada para o desenvolvimento das nossas virtudes, da nossa moral. Porque o alerta dado pelo Cristo é de que a porta é estreita, né? Para a gente entrar nesse grande banquete espiritual, nós precisamos estar perfilados, nós precisamos estar adequados a uma porta que ainda é muito estreita. Por que ela é estreita? Porque nós vivemos ainda num mundo que é de provas e expiações. Então nos é dado a oportunidade regeneradora da encarnação, mas esta encarnação, e esta especialmente, ela precisa ser objeto de muito cuidado para que possamos realmente nos moldar a esta porta estreita, nos modificarmos para que possamos futuramente estarmos no mundo de regeneração. E qual é o chamado, né? Qual é o indicativo? Mateus retrata, né, uma passagem dizendo o quão pequena é a porta da vida. Da vida. Que vida que Mateus fala? É a vida eterna. Então, quão apertado é o caminho que a ela conduz. É pequeno, né? A gente vai aos poucos tomando conhecimento desta vida. Vida essa que não significa do berço ao túmulo, mas de uma existência, né, que vai nos levar a progressos até que sejamos espíritos puros. Mas na sequência, Lucas, né, isso está lá no Evangelho também segundo o Espiritismo, traz uma outra sugestão importante, né? Nós já sabemos que a porta é estreita, que a porta é pequena para que a gente adentre a este grande banquete espiritual. Mas ele chama a atenção de que nós devemos, né, ele fala, porfiai por entrar pela porta estreita. E aí porfiai é uma palavra que a gente às vezes, né, não usa comumente, não sabe. Mas o convite é para que nós busquemos a porta estreita. Porfiar é lutar para algo. Então, não é só nos pautarmos pela retidão, né, pela conduta moral, mas que nós realmente tenhamos uma atitude
moral de buscar esta porta estreita. No entanto, né, Emmanuel vai alertar numa passagem bem importante que é a Senda Estreita na obra Ceifa de Luz, né, na obra que foi editada por Chico Xavier, nosso querido Chico Xavier, e ele vai alertar: não te aconselhes com a facilidade humana para a solução dos problemas que te inquietam a alma. Nós estamos falando aqui de uma existência, né, que é milenar. E hoje nós, na condição humana, somos expostos e afetos a muitas facilidades. Há muitos chamados que nos distraem da nossa verdadeira missão aqui na Terra. Ou seja, evoluir. Mas a gente se distrai. A gente se distrai com pequenas coisas. Com as desculpas muitas vezes triviais do cotidiano. De que eu não tenho tempo, as crianças pedem muito, exigem muito de mim, meu trabalho é muito exigente, eu tenho pouco tempo, eu estou cansado. Às vezes eu faço por impulso, né? Mas Emmanuel já vai alertar na sequência. Realização é de trabalho. Então, a nossa mudança moral, ela vai demandar muito trabalho, muito esforço. Não é simples, né? Mas nós ainda como espíritos que estamos em processo de evolução, tendemos a buscar o percurso mais agradável. E esquecemos que o verdadeiro banquete ainda está por vir. Ele não é aqui. A felicidade completa não está na Terra. Nós vivemos momentos de felicidade. E seríamos, né? Deus nem quereria que fôssemos completamente tristes, desalentados o tempo todo. Pelo contrário, Deus nos oportuniza diariamente em pequenos momentos de felicidade. Mas, de fato, a verdadeira felicidade ela será conquistada com muito esforço. Então, que nós possamos, né, Emmanuel vai chamar a atenção de que nós tenhamos cuidado para que a gente não caia de forma desavisada em tenebrosos enganos, sob pena de estarmos definhando, despencando em precipícios de arrependimentos tardios. Muitas vezes uma doença que chega é por uma imprevidência do nosso passado, por excessos, por falta de cuidado. Muitas vezes os filhos tomam caminhos errados pela imprevidência dos próprios pais, com facilidades, com acessos ilimitados. Hoje a gente assiste a tantos escândalos, né, de corrupção, de dinheiro fácil. São formas, são desfiladeiros que a pessoa está construindo e que vai muitas vezes ter um arrependimento tardio. Seja na forma de uma punição, da perda da liberdade, ou até mesmo uma doença muito grave que arrebata a oportunidade renovadora da encarnação, antecipando a volta à erraticidade e atrapalhando o nosso processo de evolução. E por fim, né, Emmanuel fala ainda nessa mesma mensagem que muitos vão buscar estas avenidas largas, né, de prazeres que são efêmeros. São efêmeros, eles passam. Pode ser uma noite de alegria incrível, a mais fantástica do mundo. No dia seguinte, a gente precisa acordar e ir trabalhar. E muitas vezes, quando a gente passa a viver momentos muito intensos de prazeres efêmeros, a gente não consegue mais não tê-los. E vivemos muitas vezes recolhidos numa situação de tédio, intemperança, buscando meios até mesmo artificiais de que o prazer aconteça, de que aquela alegria aconteça. E aí, como a gente já chamou a atenção, muitas vezes levando a um arrependimento tardio. E eu vou contar uma história, talvez muitos de vocês já conheçam, né? Ela está relatada
no livro Os Mensageiros, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito André Luiz, que para mim é muito ilustrativo no que diz respeito a essa porta larga. E o quanto, na verdade, a gente às vezes acha que é quase impossível, né, de acontecer conosco, mas ela acontece. No capítulo 7, né, a gente vai ver, após o capítulo 6, que é de uma exposição, né, doutrinária lá no nosso lar, onde encontram-se reunidos vários espíritos, entre os quais estão André Luiz, Aniceto, Vicente, e o espírito Teósfilo faz uma preleção muito bonita, alertando para os compromissos que assumimos na erraticidade e que vamos, na encarnação, necessariamente ter que desenvolver. Lembre-se, toda dívida contraída ela é um dia necessariamente sanada. E o que ocorre a partir dessa preleção, no capítulo 7, é o desalento de um espírito chamado Otávio, o qual está acompanhado pelas suas duas irmãs, Isaura e Isabel, e que intercedem por Otávio. André Luiz, percebendo aquela cena, muito curioso, chega próximo, né, e entabula ali um diálogo com a presença de Vicente, Otávio e as duas irmãs. E Otávio relata a sua experiência. Ele veio em encarnação passada com a missão de ajudar pessoas com necessidades. Ele veio com o dom da mediunidade. Dom esse que deveria ser desenvolvido e utilizado exclusivamente para auxílio das pessoas que necessitavam. No entanto, ele relata que foi preparado, estudou, veio à Terra e fracassou. Então ele retorna ao nosso lar e pede uma nova oportunidade para que pudesse vir novamente e desenvolver, cumprir a sua missão de ser um médium que auxiliaria as pessoas. Então ele é convidado a estudar, a se preparar, e ele fica 30 anos em processo de doutrinação, de educação, para que ele pudesse novamente ter uma oportunidade reencarnatória. Vejam, 30 anos estudando. E às vezes a gente reclama de vir uma vez por semana na casa espírita, no grupo de estudo, né? Ele ficou 30 anos. Muito bem. E aí lhe foi dada a seguinte missão. Otávio encarnaria numa família com poucas condições financeiras, com dificuldades para que as suas fibras não amolecessem, para que ele tivesse força moral para sustentar a sua tarefa mediúnica. Ele encarna numa família, deveria encarnar nessa família, a mãe partiria precocemente e a partir disso essa mãe assistiria a ele no plano espiritual. Casamento não estava previsto nas suas cogitações, ele deveria também acolher, quando tivesse mais ou menos 20 anos, 6 espíritos que são amigos dele, que estavam no nosso lar, e que ele seria responsável pela sua condução aqui na Terra. Pois bem, Otávio nasce numa família humilde, em pais espíritas, é conduzido de forma adequada, e aos 13 anos, sua mãe, quando ele tinha 13 anos, sua mãe desencarna. Passados 2 anos, seu pai contrai novas núpcias, casa-se novamente. Apesar da madrasta ser extremamente amorosa, afetiva, cuidadosa, Otávio rebela-se, não aceita o fato de ter perdido a sua mãe. Ao mesmo tempo, começa a aparecer, sinalizar-se os primeiros movimentos da sua mediunidade ostensiva, com todo o aparato espiritual,
e ele não entende, ele não consegue perceber a tarefa que ele tem, mediúnica. Fica desorganizado mentalmente, busca ajuda psicológica, psiquiátrica, e o auxílio, entre outros, é de que ele vá buscar a companhia de mulheres para resolver o seu problema de desorganização mental. E ele assim faz. E aí ele entra num processo de desorganização absurdo. Seu pai desencarna, fica ele com a madrasta e 6 filhinhas. Ele arruma uma companheira, a qual vinha, né, com toda uma legião de espíritos inferiores. Ele casa-se com essa mulher. A madrasta é internada no leprosário e ela implora para que ele fique com 6 órfãozinhos. E ele não fica. Não fica. Ele vira as costas e vai viver a vida dele. A companheira que ele arruma, né, atrai uma série de espíritos inferiores e aos 40 anos, por misericórdia, a espiritualidade superior leva ele embora para evitar que ele fizesse mais porcaria naquela encarnação, porque já tinha feito uma série de coisas equivocadas. Então vejam, pessoal, ele estava pedindo uma oportunidade, ele estava há 30 anos estudando para poder regressar, né, à Terra, passou 30 anos estudando para regressar à Terra e ele não conseguiu ter sustentação moral. Então a porta larga, ela realmente atrai profundamente os nossos olhares, profundamente. Então, para a gente pensar na porta estreita e não resvalar nesse desfiladeiro aos modos de Otávio e tantos outros médiuns relatados em muitas obras, a gente precisa se fazer essa pergunta: o que Deus espera de nós? O que será que Deus espera de nós? O que nós nos comprometemos lá na erraticidade de que viríamos aqui fazer? Quando a gente voltar lá, a gente vai ser cobrado, porque a gente aceitou, implorou, pediu para reencarnar. E ficaram lá vários amigos espirituais. Alguns vêm depois, na condição dos nossos filhos, na condição de netos. Eles encarnam para nos auxiliar na nossa jornada. Mas a gente precisa pensar o que Deus espera de nós. Sob pena da gente ficar longe de atender às recomendações do Cristo. Entrai pela porta estreita. Larga a porta da perdição. Então nós temos que cuidar para não nos perdermos, não nos distrairmos, porque é muito mais espaçoso, é muito mais fácil a gente se entregar pelas paixões inferiores, pela efemeridade, pela compra, pelas aquisições que atrolham muitas vezes os nossos lares, que não trazem felicidade nenhuma, a não ser aquela imediata na hora da compra. 30 minutos depois, não faz sentido mais nenhum, né? O Aloysio Elias, que esteve aqui inclusive, né, ele faz uma pergunta muito engraçada, que é: qual o sentido de ter um trono numa loja de calçados? Porque existe uma loja de calçados que usa um trono, né? Aqui não tem a loja de calçados, Santa Maria tem, que é uma marca de calçado, tem um trono, né? Para quê? Né? A quem alegra isso? Se é um calçado só para proteger os nossos pés. Então a porta é lá, mas a porta é da perdição muitas vezes. Né? A gente se distrai com uma roupa nova, se distrai com um carro novo, se distrai com o trabalho, se distrai com queixas, com fofocas, e a gente vai, muitas vezes, se perdendo, né? Então, é maior o número dos que acabam seguindo o mal, ainda, porque estamos no mundo de provas e expiações. A gente já não faz
em geral, atrocidades como fazíamos uns aos outros. Nós fazíamos há algumas encarnações atrás, há 100, 200, 300 anos. Apesar de que ainda a gente assiste atrocidades, né? Recentemente aí a mídia vem trazendo várias situações. Então nós já não nos largamos. Mas é interessante, né? Porque lá numa mensagem também de Emmanuel, ele chama a atenção de que o nosso apego às coisas materiais, ele vai também criando, né? Vai se refinando. Então, quais são também as portas, né, largas? Muitas vezes é um revide, né? Uma ofensa inesperada, uma calúnia, um xingamento, alguém lá no trânsito que nos, né, chama atenção, grita com a gente, um chefe que nos cobra excessivamente, um filho que não nos compreende, um pai e uma mãe que não são afetivos. Mas qual é o nosso papel, né? É justamente não nos registrarmos, não nos fixarmos em hábitos da treva, mas nós precisamos nos clarear, nos iluminar. Por isso, quando nós estamos muitas vezes imersos no barulho, no agito, na briga, na confusão, a gente precisa se recolher. Quando tem aquela confusão, aquele agito, aquela gritaria, né, o trânsito, aquela coisa que nos deixa ansiosos, e a gente já começa até a achar bom falar mal da vida alheia, a gente precisa se recolher. É o momento de, opa, não sou eu. Ou pelo menos não é o que eu quero ser. Já fiz uma escolha. E na família, né, acontece algo muito incrível, porque na família a gente tem as melhores oportunidades de evolução, mas também um espaço onde mais nós resvalamos pelo desfiladeiro das facilidades, porque a gente acha que a família tem que aceitar tudo. Então, muitas vezes nós somos ingratos com a nossa família, somos agressivos com a nossa família, e nós precisamos ter esse cuidado, porque sim, Emmanuel vai dizer que a equipe familiar nem sempre é um jardim de flores, mas é, sem dúvida, uma experiência ímpar para mudarmos para a porta estreita. E aí vem a responsabilidade dos pais com relação aos filhos, que é tornar o aprendizado dos valores morais cada vez mais importante. E não é fácil. Na condição de mãe, eu digo que não é fácil. Com tantas facilidades ao qual nossos filhos são expostos. Há tanta internet, há tanta pornografia, há tanta violência, não é fácil. Há tanto consumismo, né, Bibi? Lá tem sites especializados em como montar bonecas e brinquedos, né? Minha cunhada está aí, minha sobrinha fica olhando naquilo, consumismo, né? Não é fácil a gente muitas vezes se colocar, mas esse é o desafio. Essa é a porta estreita que o Cristo nos chama a atenção. Então, a porta estreita, lá na mensagem que é, né, a senda estreita, ainda na ceifa de luz, justamente Jesus a refere como sendo, né, o caminho para a fidelidade que nos cabe manter limpa e constante no culto às obrigações assumidas diante do bem eterno. Todos nós temos uma origem comum. Todos fomos criados por Deus. Deus não é o bem eterno? Então nós temos pacto com Ele. E o que Emmanuel, aqui, por meio do Chico Xavier, apresenta a nós, né, é que nós temos que assumir uma postura de fidelidade. Sermos fiéis ao que Deus espera de nós, ao pacto que nós fizemos desde que nós chegamos aqui, lá no princípio. Mas não vamos tão longe, né? Meu convite hoje é que a gente possa pensar nessa encarnação. Nessa encarnação, em que patamar nós estamos evolutivos?
né? Qual o lugar que a gente está. Então, o estado atual da Terra, ele é, como eu já tinha chamado a atenção, um mundo que ainda é inferior, de provas e expiações. Sim, temos muitas provas. Cotidianamente, somos expostos a provas. Coisas que já sabemos, que o Otávio ficou aprendendo lá no nosso lar e que ele vai ser testado quando vir para a Terra. Mas quando a gente cria débitos na nossa trajetória, e a gente cria muitos, né? Por bobagem, por pouca coisa, a gente cria cada coisa. Né? Deus deve pensar, meu Deus, né? Deve ficar horrorizado com o que a gente faz. Mas Ele misericordiosamente deixa que nós paguemos os nossos créditos em suavíssimas prestações. Melhor que a Casas Bahia, né? Ele é mais misericordioso que a Casas Bahia. A gente faz em várias parcelas. Mas nós vamos com isso depurando a nossa alma, nosso espírito, por meio desses processos, muitas vezes expiatórios. E qual é a nossa postura em relação aos processos expiatórios? Que nós tenhamos que superar, muitas vezes, as paixões que são ainda grosseiras, as misérias da alma. Quais são as principais misérias? O egoísmo e o orgulho. Então, muitas vezes, a gente deixa de aprender, né, por nosso egoísmo, por nosso orgulho, e acabamos não vivendo a importante missão que todos temos, que é o desenvolvimento da nossa mentalidade cristã. Qual é a mentalidade cristã? A mentalidade cristã é a da fraternidade universal. Todos um dia estaremos de braços dados. Uns vão demorar mais para chegar lá, outros menos, mas nós precisamos ter a certeza de que somos um coletivo, que fomos colocados em marcha comum, juntos, para que possamos crescer juntos, evoluirmos juntos. Apesar de que na porta estreita a gente passa um por um. Não dá para levar outros. Cada um precisa fazer o seu percurso. Por mais que a gente ajude nossos filhos, nossos pais, nossos companheiros, maridos, namorados, enfim, mas cada um vai por si. Cada um edifica no seu coração o que Emmanuel fala de uma mentalidade purificada, livre de preceitos e preconceitos que impedem a marcha evolutiva. E aí, eu particularmente, como gosto muito de história, né, eu lembrei aí, até fiquei com esse filme na cabeça quando eu estava preparando a palestra. Aí eu compartilhei, né, com meu companheiro, Mauri, que está aqui também assistindo. Eu nem tive aquela intuição, assim, mas tem aquele filme tem tudo a ver com a Porta Estreita, que é o filme Filhos do Paraíso. Não sei se alguém já assistiu, se não assistiu, convido que assistam, né? Que ele é um filme muito bonito, é uma produção iraniana. Ela concorreu, inclusive, ao Oscar de filme estrangeiro, junto com o nosso filme brasileiro que ganhou premiação, Central do Brasil. Ganhou algumas premiações, né? E esse filme é um filme que ele mostra, talvez de uma forma ainda muito pequenininha, a fraternidade universal de dois irmãos. São filhos de uma família de classe baixa, enfim, pobres, né? Viviam em Teherã, na capital do Irã, e era uma família muito justa, muito unida, muito cuidadosa, muito amorosa, né? E eles tinham uma cumplicidade incrível, sobretudo entre os dois irmãos. E Isa, que é o menino, é solicitado pelo pai que ele leve o sapato da irmã para consertar. E Isa leva o sapato, mas ele tem 9 anos. E essa irmãzinha tem 6 anos. Ele vai. E ele, no percurso de buscar o sapato, ele perde um dos pés, um dos sapatos. Detalhe, era o único sapato da Zara. Era o único sapatinho que a irmã tinha. E ele perde. E ele chega em casa e vê um quadro que é da sua mãe na cama e seu pai quebrando pedras de açúcar para
poder trazer sustento para o lar. E ele pensa, eu não posso contar. Eu não posso dar esse ônus. E aí ele conversa com a irmã, ela fica muito chateada, porque como é que ela iria para a escola, né, sem sapatos? E ele diz, não, vamos fazer o seguinte, eu tenho um par de tênis, bem velhinho, já meio rasgadinho, mas a gente vai trocar. E eu vou de manhã na escola. Então eu vou, volto correndo, te dou o sapato, tu vai correndo e volta de tardezinha e vai dar tudo certo. E assim a gente não vai incomodar nossos pais. E aí eles entram nessa roda, né, de pra lá e pra cá, e não contam pros pais, não agitam ninguém, eles resolvem entre eles têm uma cumplicidade fantástica, até que com esse corre-corre, Isa vê que a corrida pode ser uma oportunidade. E ele se inscreve numa corrida que vai ter lá na cidade dele, né, lá do colégio dele, no qual, o terceiro lugar, adivinha qual era o prêmio? Um sapato, né? Era um sapato. Então ele foi lá, né, para correr, para ganhar o sapato para a irmã. Ele corre. O que vocês imaginarem na face da terra, ele correu muito, se esforçou muito. Mas ele não chega no terceiro lugar. Não chegou. E ao chegar em casa, né, como um guerreiro, aí ele fala, essa é uma cena do filme, né? Como que uma batalha perdida, ele humildemente tira os pés cheios de bolha e coloca no tanque com água. Zara silenciosamente compreende, silenciosamente. Ela não cobra, ela não xinga, ela não se revolta. Ela entende o sofrimento do irmão. Não posso contar o fim do filme, mas bem. Mas ele não ganha o sapato, ele ganha uma coisa bem melhor. Então, pessoal, para a gente alcançar esse mundo de regeneração, né, é preciso correr muito. A gente precisa se esforçar muito. Para isso, muitas vezes, a gente precisa abrir mão de outras coisas. E isso abriu mão de outras coisas. Deixou, às vezes, de brincar, de jogar bola, porque o tênis dele, que era para isso, estava com a irmã. Então, a gente precisa, muitas vezes, saber dosar, porque nós não podemos chegar a Deus com máculas no coração. Nós precisamos chegar a Deus com o coração puro. Esse é o banquete espiritual. Essas são as bodas de festim que Deus espera de nós. Então, nós precisamos ter a consciência limpa, tranquila. E Emmanuel vai dizer, lá no Via de Luz, que nós precisamos reconhecer que o sofrimento é purificador. Então, às vezes, correr, nos leva à condição, né, de justamente superar. Justamente encontrar no obstáculo aquele elemento que nos faltava para nos tornar melhor. Não necessariamente aqui na Terra, não necessariamente aos olhos dos outros. Aliás, muitas vezes, para a gente evoluir, a gente descontenta muita gente. Muita gente. Né? Dizer não é fácil. Então, quando a gente aprende a dizer não, quando a gente aprende a superar um obstáculo, nem sempre é fácil. Nem sempre a gente vai ser aplaudido. A maioria das vezes a gente não é aplaudido. Né? Mas essa é a lição. Né? E aí Emmanuel diz, compreende a dificuldade que enriquece a mente e não pede outra coisa que não seja a lição. Não pede. Então, esse é o esforço, né? Que a gente possa pedir a lição. E não se preocupe, que não faltarão aqueles que vão golpear os nossos corações. Que vão nos trair, que vão nos trocar, que vão nos abandonar, que vão nos tratar mal. Mas eu cuidei toda a vida, né, da minha mãe, do meu pai, a vida inteira, agora tu vê. Meu irmão que nunca cuidou dos meus pais, agora vai lá e pega toda a herança. Né? E você vai encontrar isso no caminho. Mas que nem diz Chico Xavier, né? Quando a gente é lesado, quando a gente é enganado, é tão bom devolver, ele diz, né? É tão bom devolver.
Sei lá. Às vezes, quando a gente perde, a gente ganha. Porque a gente se livra de coisas do percurso. Outras melhores virão. E às vezes, quando a gente está com as duas mãos ocupadas, nós não conseguimos aproveitar uma terceira oportunidade. Então, a gente precisa estar com o coração livre, né? Para que a gente possa seguir adiante. Que a gente possa seguir o percurso. E quais são as recomendações, então, né, que nós poderíamos pensar para essa senda estreita, para esse caminho estreito? Eu escolhi algumas, né? Também busquei um pouco em Joana de Ângeles, um pouco em Chico Xavier, né? Quais são as recomendações que a gente poderia hoje trabalhar em nós mesmos? Nós precisamos trabalhar tudo de uma vez, né? Nós temos muitas encarnações pela frente ainda, né? Então a gente não precisa se preocupar em fazer tudo dessa vez, né? Fazer algumas coisinhas assim, né? Mas tem que fazer, tem que se colocar em marcha. Então, executar alegremente as próprias obrigações. Para de reclamar. Ai, meu trabalho é ruim, eu estou insatisfeita, eu não gosto. Ai, eu tenho pavor de fazer o serviço de casa. Ai, por que eu não fui estudar? Agora estou aí nesse emprego. Para de reclamar. Executa alegremente as próprias obrigações. Se não está satisfeito, vai pela senda estreita, pela porta estreita. Precisa trabalhar. Todo esforço será recompensado. Né? Essa semana a gente estava de férias e passou a semana fazendo trabalho, fazendo projetos, escrevendo artigo, preparando palestra. Mas é a nossa obrigação. Né? Silenciar diante das ofensas. Ai, como é difícil ainda, né? É muito difícil. Eu acho que é muito difícil. A gente quer revidar. Não tem jeito. Porque a gente acha que a gente que está certo, né? Foi injustiçado. Não dá para alimentar ódio nenhum. Porque tudo passa. Nós estamos na mesma estrada. Hoje, nós podemos estar sendo injustiçados. Mas quantas vezes já injustiçamos? Quantas vezes, né, nós já fomos odiados? Isso eu tentei riscar do meu caderno. Eu odeio tal pessoa. Não que eu não tenha assim, resquícios, né, desse sentimento nobre assim, de odiar, né? Às vezes a gente escama um pouco, né? Mas a gente não pode odiar. A gente está na mesma marcha. Só que uns estão mais atrasados, outros um pouco mais avançados. E eu quero estar mais avançado. Então, se para avançar a gente não pode odiar, eu quero exercitar isso. Não se envaidece com suas próprias riquezas. Tudo é transitório. Tudo é de Deus. Todas as coisas que nós temos são meio. Nosso filho. Nosso carro, nossa casa, nossos filhos, nossos maridos, nossas esposas, nossos pais são meio. São filhos, não são nossos. São empréstimos. Treinar a paciência constante, né? Também não é tão simples assim. E aí a gente precisa parar de ser orgulhoso, né? Porque a gente precisa se alegrar com a alegria dos outros. Né? Ai, o vizinho eu comprei um carro novo. Ai, que legal. O vizinho falou que comprou um carro melhor. Ai, que droga. Já detestei até o meu. Né? Que porcaria. Como é que ele comprou um melhor que eu? Então, alegra-se com as vitórias dos outros. Se anima com aquilo. Vai à frente. Né? E aí a gente vai reduzindo também os nossos problemas particulares. Porque às vezes a gente acha que os outros são depositários dos nossos fracassos, das nossas tristezas. Diminui. Às vezes a gente reclama, né? Emmanuel tem uma passagem que diz assim, muitas vezes a gente reclama da companhia de determinadas pessoas. Ai, não gosto da pessoa, né? Detesto tal pessoa. Vocês já pensaram? Para mim foi um soco no estômago, né? Vocês já pensaram em quantas pessoas não gostam de conviver com vocês e suportam vocês? Aí eu fiquei chocada com isso. Fiquei pensando, ai meu Deus, quantas pessoas será que me suportam, né? Ai, eu fiquei mal com aquilo. Porque sim, a gente só acha que só a gente não gosta dos outros. Os outros também não gostam da gente, né? Então a gente precisa ter uma mente boa,
para seguir adiante. E indo por fim, né? Fiz essa brincadeira aí como que uma receita, né? A gente precisa ter vontade de ir pelo caminho estreito. Não é fácil. Mas nós podemos ser leais aos princípios do Cristo. Cristo nos ensinou a mensagem que nós precisamos para a nossa vida. Que é sermos amorosos, sermos corretos, justos, bons, caridosos, justos no sentido, né, de poder fazer a caridade acontecer. Para isso precisa de dedicação. A gente precisa saber o que Deus espera de nós e parar de esperar que Deus nos ajude a todo instante, né? O que Deus espera de nós? Para isso precisa estudar, ter paciência e, como diz Chico Xavier, né? Disciplina, disciplina, disciplina. Todos os dias. Levantar e dizer, bom, o que eu vou fazer hoje? O que eu vou fazer de bom hoje? Não é que nem um pingo cérebro. Vamos sair para dominar o mundo? Não. Domina as suas paixões. Já tá bom. Tá bem bom. E aí a gente recomenda, né? Uma página do Evangelho. Deixa o Evangelho lá no trabalho. Uma via de luz. Tumultuou? Abre o livro. Lê 2 frases. Já muda o humor. Era a mensagem que eu precisava. Realmente, né? Era isso que eu queria. Culto no lar. Uma água fluidificada. 1 minuto que seja com Jesus. Muda o dia. Muda o ambiente de uma família. Muda o ambiente do trabalho da gente. Muda a nossa vida. Porque aí nós estamos tendo pacto com Deus. Então, não desdenhe a aprovação e o trabalho, a abnegação, o suor. Em todas as circunstâncias, recorda que a porta larga é a paixão desregrada do eu. É eu, não é o outro. É meu desregramento. Eu estou abrindo para o flanco, para os espíritos inferiores de me buzinar alguma coisa. Então, eu preciso mudar a rota. A porta estreita é sempre o amor intraduzível e incomensurável de Deus. Né? Pega na mão de Deus e segue o rumo. É isso que Ele quer da gente. Só isso. Então, todo o apelo do Cristo, de que sigamos, que busquemos a porta estreita, é esse o esforço, meus irmãos, que nós temos que empenhar diariamente. Obrigada pela oportunidade e que tenhamos, então, um ótimo sábado e domingo aí pela frente, de boas reflexões. Obrigada.